Olá, bem-vindos para mais um estudo da obra Missionários da Luz, aqui no nosso canal Descobrindo a Espiritualidade. Estamos no estudo de número 4, acompanhando as experiências de André Luiz no plano espiritual, nas mais diversas atuações, especialmente junto à mediunidade. No último estudo, de número 3, nós acompanhávamos a visita de André Luiz a um centro espírita, em que se realizaria uma reunião mediúnica para o exercício da psicografia. Vimos que havia poucos médiuns para trabalhar, apenas um deles estava apto a receber a mensagem da espiritualidade, e que o espírito de nome Calixto iria se comunicar por intermédio daquele indivíduo encarnado, atuando, portanto, como médium, psicógrafo. A mensagem seria dada pela psicografia, portanto, pela escrita, e o médium, descrito por André Luiz como um ser em que direcionava tanto energias próprias quanto energia dos envolvidos naquela reunião. Vimos que a contribuição do médium é essencial para uma comunicação equilibrada e que o médium deve guardar uma conduta adequada, uma postura cristã, além de se preparar convenientemente nas semanas que antecedem a reunião. Por isso, havia somente um médium disposto a realizar esses sacrifícios para que a mensagem fosse transmitida de forma ideal. Vimos, portanto, que na descrição do mentor da reunião para André Luiz, ele ensinou que a lei divina se aplica para todos, que ninguém pode enganar a natureza, falando justamente das vibrações mentais que os médiuns, os encarnados, mantêm, e que isso determina as suas companhias espirituais, determina a qualidade da comunicação. Portanto, centros vitais desequilibrados obrigam a alma a permanecer em situações de desequilíbrio. Kardec já ensinou: o nosso sofrimento é proporcional ao número de imperfeições que possuímos. Quanto menos imperfeições, mais felizes seremos. Por isso, a nossa conduta diária deve buscar sempre o aniquilamento das nossas fraquezas morais. Vejam que o irmão Alexandre ensina a André Luiz que os centros vitais, ou seja, dos encarnados, desequilibrados, obrigam a alma a manter-se numa situação também de desequilíbrio. Ele diz: não adianta alcançar a morte física exibindo gestos e palavras convencionais se o homem não cogitou do burilamento próprio. Ou seja, se nós não buscamos a reforma íntima, a mudança de pensamento para melhor, a atitude e o gesto de fraternidade enquanto estamos encarnados, de nada adiantará palavras quando chegarmos no mundo espiritual. A justiça que rege a vida eterna jamais se inclinou. Vejam que a lei não tem favoritos, não tem exceções. Ela não vai deixar de se aplicar apenas porque o indivíduo possui uma condição social melhor, uma posição de autoridade. Isso acontece aqui na Terra, em que muitas vezes as leis humanas não punem conforme deveriam os responsáveis pelos danos à sociedade. Para as leis divinas, porém, isso não acontece. Não há favoritismo na lei de Deus. A justiça jamais se inclinou, ou seja, abriu exceções, jamais acatou o pedido de alguém que não merecia livrar-se, por exemplo, de uma expiação, apenas porque esse indivíduo era uma autoridade na Terra.
É certo que os sentimentos profundos do extremo instante do espírito encarnado cooperam decisivamente nas atividades de regeneração além do túmulo, mas não representam a realização precisa. O que ele está dizendo? Que a espiritualidade até considera as emoções que você sente quando desencarna, a sinceridade do pedido de perdão, por exemplo, de arrependimento, isso é considerado, mas não significa que seremos colocados numa posição a que não estamos qualificados para isso, ou de vivenciar situações a que não merecemos. A lei é misericordiosa, porém, não há favoritismo. É necessário que as pessoas respondam por seus atos. Jesus, o próprio Criador, Deus, são misericordiosos, né? Buscam sempre a nossa evolução com o mínimo de dor possível, porém há situações que não há como afastar a dor, até porque a dor é um mecanismo de reeducação, de reajustamento. O instrutor falava em tom sublime, pelo menos para mim, André Luiz, que pela primeira vez ouvia comentários sobre consciência, virtude e santificação, dentro de conceitos estritamente lógicos e científicos no campo da razão. André Luiz estava então admirado pela forma que o instrutor juntava ciência, razão, com assuntos de espiritualidade, como virtude, santificação e consciência. Agora, aclaravam-se-me os raciocínios, de modo franco. Receber um corpo nas concessões do reencarnacionismo não é ganhar um barco para nova aventura, ao acaso das circunstâncias, mas significa responsabilidade definida nos serviços de aprendizagem, elevação ou reparação, nos esforços evolutivos ou redentores. Olha que parágrafo muito instrutivo. Reencarnar, receber um corpo, não é ganhar um barquinho para uma nova aventura no mar, guiado pelo acaso, pelo fatalismo. Não. Reencarnar, receber um corpo novo para uma nova oportunidade na Terra, significa responsabilidade para aprendizado, elevação ou reparação. Por que ele traça essas três alternativas? Porque vai depender da situação do indivíduo. Alguns vêm para aprender, alguns vêm para elevar-se, alguns vêm para reparar. Esses últimos, a maioria, né? A maioria absoluta vem para reparar o mal praticado no passado, o que não deixa de ser, ao mesmo tempo, uma aprendizagem e uma elevação. Estamos aqui, portanto, em esforços diários evolutivos ou redentores. Por quê? Porque sairemos daqui redimidos dos erros praticados no passado. Compreende agora as funções da epífise no crescimento mental do homem e no enriquecimento dos valores da alma? Indagou-me o orientador. Recordando então os últimos estudos, a gente lembra que André Luiz e o instrutor Alexandre falaram muito da glândula pineal, as suas funções, a sua atividade na infância, na adolescência, na vida madura, como cada um influencia pela força da vontade na produção de hormônios psíquicos pela glândula pineal e como ela tem relação com a fonte criadora do sexo, tanto para criarmos quanto para realizarmos as funções sexuais mecânicas na área genésica. Ele então pergunta a André Luiz: compreende agora
as inúmeras funções que a glândula pineal possui? Hoje a ciência já aceita pacificamente que a glândula pineal tem essa função, conforme informado pelo Alexandre, de determinar as emissões das diversas glândulas endócrinas, os diversos dispositivos para emissão de hormônios no corpo inteiro. Nós vimos isso aqui e depois eu verifiquei na nossa medicina humana. Isso é pacífico hoje, a função da glândula pineal. Alexandre trouxe essa função e como ela é, além disso, o centro emocional do indivíduo. André Luiz então responde: sim. Segregando unidades força, continuou, pode ser comparada à poderosa usina que deve ser aproveitada e controlada no serviço de iluminação, refinamento e benefício da personalidade, e não relaxada em gasto excessivo do suprimento psíquico nas emoções de baixa classe. Notem que Alexandre volta a falar que a produção que a glândula pineal exerce no corpo humano dependerá do caráter do indivíduo, da sua vontade, do que ele pretende emitir através dessa glândula. Ela vem com a função de elevar, de iluminar, de refinar a personalidade. Por que a personalidade? Porque ela está intrinsecamente relacionada com a emoção. Já vimos isso aqui. Quem não viu o último estudo, sugiro que vá lá dar uma olhada, porque ele fala da glândula pineal como centro emocional também do indivíduo, não só para a produção desses hormônios vinculados à sexualidade, mas especialmente no contato com a espiritualidade, que nós sabemos da função da glândula pineal nesse sentido. E Alexandre vai além, fala que ela é o centro emocional do indivíduo, determina as questões emocionais, tem total vinculação. Por isso, a sua função é para moldar uma personalidade de elevação, e não uma personalidade relaxada, gastando o suprimento psíquico nas emoções de baixa categoria. Porque o indivíduo, quando usa a emoção, quando usa a sexualidade para a satisfação mesquinha dos seus interesses passageiros, físicos, materiais, ele está gastando um suprimento psíquico essencial, que poderia, aliás, deveria estar sendo utilizado para a sua regeneração, para o seu aprimoramento, para o refinamento da sua energia. Ele chama as emissões da glândula pineal como unidades força, como já vimos, justamente por ter essa força energética de determinar a qualidade das emoções e, consequentemente, das emissões psíquicas de cada um. Refocilar-se no charco das sensações inferiores, à maneira dos suínos, é retê-la nas correntes tóxicas dos desvarios de natureza animal. Olha que frase forte! Quem mergulha a sua glândula pineal no pântano das sensações inferiores, da sexualidade desregrada, do abuso das emoções, se assemelha aos porcos, retendo a função divina da glândula pineal em correntes tóxicas de natureza animal, nos desvarios dessa natureza. E, além disso, na despesa excessiva de energias sutis. Ele reitera a questão do gasto da energia sutil, da energia psíquica. Por isso, os indivíduos que mergulham apenas nos prazeres da carne, da drogadição, dos abusos que conhecemos aqui na Terra, estão sempre cansados, esgotados. São pessoas que apresentam uma aparência física medonha por conta
dessa sensação mesmo de sugar as energias por conta dos abusos, especialmente das drogas. A pessoa está gastando energia sutil, um gasto excessivo, o que torna muito difícil o reerguimento desse indivíduo do mergulho terrível nas sombras. Mergulho que se prolonga além da morte corporal. Então, esses indivíduos que nós vemos aí, especialmente os artistas materialistas, que se acabam nas drogas, nas bebidas, e ficam com essa aparência acabada, destruída fisicamente, vão assim para o mundo espiritual. Com esse histórico de gasto energético, de gasto psíquico, pois mergulhados nas sombras. Em vista disso, é indispensável cuidar atentamente da economia de forças, em todo serviço honesto de desenvolvimento das faculdades superiores. Aí ele dá o conselho: atentarmos-nos para economizarmos a energia. A gente não economiza energia em casa, pelo menos a maioria das pessoas, né? Apaga a luz quando sai do quarto, compra uma geladeira mais econômica, evita de tomar um banho muito demorado, tudo para economizar água, energia. Devemos fazer o mesmo com as nossas energias psíquicas, emocionais, economizar, evitar a cólera, o excesso de bebida, de comida, de energia mesmo, tanto sentimental quanto psíquica, emocional, a fim de que não tenhamos esse gasto excessivo de uma produção que deve ser direcionada para o nosso aprimoramento. Os materialistas da razão pura, senhores de vastos patrimônios intelectuais, perceberam de longe semelhantes realidades e, no sentido de preservar a juventude, a plástica e a eugenia, fomentaram a prática do esporte em todas as suas modalidades. Olha que reflexão interessante o Alexandre está fazendo. Ele diz que na Terra os materialistas, quando identificaram que as energias materiais, psíquicas, se gastam com o tempo, criaram a prática de esportes, de atividades físicas, a fim de que o seu corpo vivesse mais, ficasse mais esbelto. Ele está falando exclusivamente dos interesses materiais, dos materialistas, que é ter um corpo bonito, um corpo saudável, para viver mais tempo, não é? Para gozar mais tempo os prazeres da carne. Contra os perigos possíveis na excessiva acumulação de forças nervosas, como são chamadas as secreções elétricas da epífise, aconselharam aos moços de todos os países o uso do remo, da bola, do salto, da barra, das corridas a pé. Olha que interessante esse histórico, essa origem dos esportes, vindo de um mentor espiritual de Emmanuel. O esporte foi criado e a prática do esporte foi fomentado no mundo porque os materialistas alertaram a população do risco de doenças cardíacas, de mortes prematuras naquele que é sedentário. Então, para estimular as forças nervosas da matéria, e aí não tem nada a ver com elevação espiritual, os materialistas estimularam a prática de esportes, remo, barra, salto, corrida. Desse modo, preservavam-se os valores orgânicos, legítimos e normais para as funções da hereditariedade. A preocupação, portanto, era exclusivamente com o corpo material, com a transmissão genética da hereditariedade, a fim de que as pessoas fossem mais saudáveis. A medida, embora satisfaça em parte, é, contudo, incompleta e defeituosa. Então, acredito que agora Alexandre vai mostrar a parte espiritual. Não basta buscar o esporte,
o exercício físico, a atividade física, para manter um corpo saudável. É insuficiente apenas preocupar-se com o corpo. Incontestavelmente, a ginástica e o exercício controlados são fatores valiosos de saúde. Isso é incontestável. Praticar atividade física faz bem para a saúde. A competição esportiva honesta é fundamento precioso de socialização. Então, além de fazer bem ao corpo, é um mecanismo social de convivência entre os indivíduos. A prática de esportes e de atividades físicas. Esportes, ele faz questão de frisar honestos, né? Porque aí ele está excluindo a luta. Não deixa de ser esporte, muita gente até considera no atual estágio evolutivo nosso, mas prefiro salientar os esportes que não acarretem em agressões, né? Então, esporte honesto, na palavra aqui de Alexandre, é um fundamento da sociedade. No entanto, apesar de preservar a saúde e ser um mecanismo de socialização, circunscrevem-se a meras providências em benefício dos ossos e, por vezes, degeneram-se em elástico das paixões menos dignas. Então, como sempre, a humanidade abusa do que é divino. Preservar o corpo físico com o exercício, com atividades físicas, com a prática de esportes, é algo muito valioso, mas os homens sempre conseguem desvirtuar. Então ele diz que o excesso, né, o excesso e a falta de cautela no exercício disso degenera-se em elástico de paixões menos dignas. Por quê? Porque estimula a vaidade, o indivíduo quer ser extremamente competitivo, o melhor de todos, e aí passa por cima de outros, faz maldades com outros para continuar sendo o primeiro lugar. Então ele está falando do desvirtuamento. As pessoas que, apesar da origem nobre do esporte ou da atividade, acabou degenerando para paixões menos dignas. São muito raros ainda na Terra os que reconhecem a necessidade de preservação das energias psíquicas para engrandecimento do espírito eterno. Então ele já sai do assunto do corpo físico para tratar da valorização da energia psíquica, que aí vai se somar para um ser humano saudável completamente a prática da atividade física racional e equilibrada, somada à valorização da energia psíquica. E aí certamente ele vai dar as ferramentas para isso, como meditação, oração, prática da religiosidade e principalmente de boas ações. O homem vive esquecido de que Jesus ensinou a virtude como esporte da alma. Olha que comparação interessante ele está fazendo. Eu já fico surpreendido do mentor de André Luiz falar da origem do esporte, da atividade física, né? Não pensei que ele fosse usar esse tema nessa obra. E agora vejo que, além disso, ele compara Jesus como um educador não físico, um educador da alma. Na escola a gente tem, né, o professor de educação física, a pessoa faz uma faculdade, se prepara, se qualifica para ensinar os outros a ter um corpo físico saudável. É um educador físico. Alexandre então diz que Jesus é um educador de almas. É como se a sua doutrina fosse também um esporte, mas um esporte para a alma. O homem se esquece disso e nem sempre se recorda de que no problema do aprimoramento interior não se trata de retificar a sombra da substância, e sim a substância em si mesma. O objetivo, portanto, da reforma íntima
não é retificar a sombra do essencial, mas sim a sua essencialidade, o seu espírito. Não ficar só no exterior, no que os outros veem, mas sim na sua essência. Ouvia-lhe as instruções entre a emotividade e o assombro, disse André Luiz. Entende agora como é importante renunciar? Percebe a grandeza da lei de elevação pelo sacrifício? A sangria estimula a produção de células vitais na medula óssea. A poda oferece beleza, novidade e abundância nas árvores. O homem que pratica verdadeiramente o bem vive no seio de vibrações construtivas e santificantes da gratidão, da felicidade, da alegria. Então ele pergunta, André Luiz, agora você entende como a expiação, o autoburilamento é essencial para a nossa elevação? E dá exemplos, né? Da sangria, que estimula a produção de células vitais, da poda na jardinagem, que deixa as árvores mais bonitas. Por isso, o homem que pratica o bem de forma verdadeira está rodeado, está mergulhado em vibrações construtivas, santificantes, de gratidão, porque as pessoas ajudadas por ele serão gratas, de felicidade, porque praticar o bem é uma felicidade, traz uma felicidade, e alegria. Não é fazer teoria de esperança, é princípio científico, sem cuja aplicação na esfera comum não se liberta a alma, descentralizada pela viciação nas zonas mais baixas da natureza. Então, Alexandre está demonstrando que a prática do esporte, do corpo físico, e a prática do esporte que o Cristo trouxe, que é para a alma, traz essa santificação. É um princípio científico para um ser humano feliz, alegre, grato. E porque observasse que as instruções lhe tomavam demasiado tempo, Alexandre concluiu: de acordo com as nossas observações, a função da epífise, da glândula pineal, na vida mental é muito importante. Sim, disse André Luiz, compreendo agora a substancialidade de sua influenciação no sexo e entendo igualmente a dolorosa e longa tragédia sexual da humanidade. Então eles voltam ao tema da glândula pineal com essa condição, com essa função, na verdade, na área sexual. E quanto os homens desvirtuaram essa função. Percebo nitidamente o porquê dos dramas que se sucedem ininterruptos, as aflições que parecem nunca chegar ao fim, as ansiedades que esbarram no crime, o cipoal do sofrimento envolvendo lares e corações. André Luiz, então, reflexiona sobre a quantidade de tragédias ocasionadas pelo mau uso da energia psíquica e da energia sexual. E o homem sempre disposto a viciar os centros sagrados de sua personalidade, concluiu Alexandre solenemente. O homem sempre disposto a viciar os centros sagrados de sua personalidade, porque nós já vimos que a glândula pineal tem essa relação na formação da personalidade, na influência que ela traz na personalidade, tanto para receber a ordem da vontade da personalidade, quanto para emitir os hormônios psíquicos que fomentarão aquela mesma personalidade que determinou a produção daquele tipo de energia, de vibração. Então, além dos homens, homem aqui no sentido de humanidade, homens e mulheres desvirtuarem os centros sagrados da sua própria personalidade através do abuso da energia sexual pela glândula pineal, sempre inclinado a contrair novos débitos, mas dificilmente decidido a retificar ou pagar. É o retrato da humanidade,
está sempre disposta a se afundar ainda mais no erro, mas nunca quer expiar, retificar, reparar o mal feito. A ponto de alguns se isolarem tanto dentro de si mesmos que vêm com inúmeros distúrbios, como nós vimos no estudo da obra de Manuel Filomeno de Miranda, Loucura e Obsessão, em que indivíduos vêm com grau de autismo elevado porque não querem retificar o erro cometido, não querem reconhecer a prática do mal que fizeram e reparar esse mal junto àqueles que eles fizeram sofrer. Eles preferem se isolar e acabam vindo com um grau de autismo que os isola do mundo. Então isso demonstra essa frase do Alexandre. Na hora do erro a gente faz a festa, se esbalda, mas na hora de retificar ou pagar a dívida feita, ninguém quer. Compreendo, disse André Luiz, e asilando certas dúvidas exclamou: não seria então mais razoável? Antes de completar a frase, Alexandre cortou André Luiz e já esclareceu: já sei o que deseja indagar. Nós vemos essas interferências o tempo todo nas obras espíritas, né? Os mentores sabem o conteúdo dos nossos pensamentos. E sorrindo disse: você pergunta se não seria mais interessante encerrar todas as experiências do sexo, sepultar as possibilidades do renascimento carnal. Estranho, né? André Luiz ter essa conclusão, porque é uma conclusão infantil. Já que o homem faz mau uso do sexo, por que Deus não encerra as experiências do sexo? Sepulta o renascimento carnal? É lógico que não, né? Se Deus fosse encerrar todas as atividades que os homens desvirtuam, não restariam, acho que, nenhuma atividade. Vamos ver o que Alexandre vai responder para ele, né? Semelhante indagação, no entanto, é improcedente. Falou igual um juiz agora. Improcedente. E realmente, ninguém deve agir contra a lei. O uso respeitável dos patrimônios da vida, a união enobrecedora, a aproximação digna constituem o programa de elevação. Então, essas funções sexuais, do matrimônio, da vida conjugal, são programas de elevação. As pessoas casam para se elevar como espíritos. As pessoas se unem pelo matrimônio e, consequentemente, pela conjunção carnal, pela prática do sexo no casamento, para elevar-se. O homem desvirtua porque o homem é imperfeito, mas porque existem maus médicos, nós não vamos encerrar o exercício da medicina. Porque existem maus engenheiros, nós não vamos encerrar, fechar as portas das faculdades de engenharia e aí em diante, né? Então, o sexo, ele tem a sua função de reprodução, de troca de energia entre pessoas que se amam, não em aventuras de pessoas que mal se conhecem. E isso tem a sua função de aproximar dignamente as pessoas e como um programa conjunto de elevação do casal. É, portanto, indispensável distinguir entre harmonia e desequilíbrio, evitando estacionamento em desfiladeiros fatais. Então, ele deixa claro aí que o uso da energia sexual de forma harmônica é plenamente possível. A maioria desvirtua, desequilibra, mas é uma função divina. Ditas essas palavras, Alexandre calou-se, como orientador criterioso que deixa ao discípulo o tempo necessário para digerir a lição. Então ele só disse isso para André refletir. Vejamos então o capítulo 3 agora. Desenvolvimento mediúnico. Ainda sequer começou a comunicação, né, da psicografia.
Os serviços particulares não proporcionavam ensejo a excursões dilatadas e frequentes, em companhia de Alexandre. Então, como eles tinham muitas tarefas na colônia, eles não podiam vir muitas vezes à terra nessas excursões, né? Entretanto, valia-me de todas as folgas nos trabalhos comuns. André Luiz aproveitava toda a folguinha dele de trabalho para excursionar a terra. Havia sempre o que aprender e constituía enorme satisfação seguir o ativo missionário das atividades de comunicação, que é o Alexandre. Hoje à noite, disse ele, observará algumas demonstrações de desenvolvimento mediúnico. Aguardei as instruções com interesse. Vamos ver que atividades de desenvolvimento mediúnico André Luiz irá acompanhar. No instante indicado, compareci ao grupo. Antes do ingresso dos companheiros encarnados, já era muito grande a movimentação. Número considerável de trabalhadores, muito serviço de natureza espiritual. Então, de novo, eles já chegaram num núcleo de trabalho e perceberam a grande quantidade de pessoas. Admirava as características dos socorros magnéticos dispensados às entidades sofredoras. André Luiz ficou admirado, então, com o auxílio energético que os mentores, os trabalhadores daquele núcleo aplicavam nos sofredores, como o passe, como a transmissão de energia. Alexandre então disse: por enquanto nossos esforços são mais frutíferos ao círculo dos desencarnados infelizes. Então, eles agiam mais junto aos espíritos, aos desencarnados. As atividades beneficentes da casa concentram-se neles, em maior porção, porque os encarnados, mesmo aqueles que já se interessam pela prática espiritista, muito raramente se dispõem, com sinceridade, ao aproveitamento real dos valores legítimos de nossa cooperação. Olha que lição ele está dando aqui. Alexandre está dizendo para André Luiz, a gente foca mais nos desencarnados, em ajudar os sofredores desencarnados, porque os encarnados quase nunca se interessam em aproveitar essa ajuda dos espíritos desencarnados. De luz, né? Dos mentores. Olha que ensinamento, que puxão de orelha forte, hein? Os encarnados, mesmo os que já estudam espiritismo, raramente, muito raramente, estão de forma sincera com o desejo de aproveitar os valores da ajuda dos trabalhadores desencarnados. Por isso eles ajudam os desencarnados que estão mais suscetíveis de aceitar o tratamento, de se arrepender. Depois de longa pausa, prosseguiu. É muito lenta e difícil a transição entre a animalidade grosseira e a espiritualidade superior. Nesse sentido, há sempre entre os homens um oceano de palavras e algumas gotas de ação. É uma frase marcante, hein? É lenta e difícil a transição entre o homem animal, animalizado, grosseiro, para o homem espiritualizado. Muito lenta e difícil. A gente vê isso, né? Como é difícil a gente se espiritualizar. As nossas tendências animais estão mais próximas do que a nossa elevação angelical, né? Espiritual. Nós estamos mais próximos do homem primitivo do que do anjo. Então, essa animalidade grosseira, às vezes, muitas das vezes, fala mais alto. Então, há muita palavra e pouca ação. Um oceano de palavras e gotas de ação. Poucos, de fato, buscam o autoaperfeiçoamento, a reforma íntima, mas falam o tempo todo em fazer o bem, em querer o bem, em perdoar. Na prática, porém, é outra história. Nesse instante, os primeiros amigos do plano carnal deram entrada no recinto. Então, eles estão ali acompanhando no mundo espiritual e perceberam que pessoas encarnadas entraram
no local. Veremos hoje, exclamou um senhor de espessos bigodes. Veremos hoje se temos boa sorte. Não tenho vindo com assiduidade às experiências, comentou um rapaz, porque vivo desanimado. Então nós vamos acompanhar agora um diálogo. Espessos bigodes, né? Eu falei espessos. Espessos bigodes. Vamos acompanhar um diálogo entre um senhor e entre um jovem. O senhor, mais velho, diz: vamos ver se hoje vamos ter sorte. O mais jovem diz que está desanimado, não está frequentando muito porque está triste. Há quanto tempo mantém o lápis na mão sem resultado algum? Então a gente já vê que o motivo da tristeza dele é que a sua função mediúnica não está desenvolvida. Ele não consegue escrever, na verdade, emprestar o seu braço, a sua mão, para a escrita mediúnica, para a psicografia. É pena, respondia outro senhor. A dificuldade desencoraja de fato. Parece-me que nada merecemos no setor do estímulo por parte dos benfeitores invisíveis. Então esse jovem já está reclamando, né? Já está culpando a espiritualidade. É muito comum isso. E é fruto da nossa natureza ainda inferior de nunca se responsabilizar por aquilo que não conseguimos atingir, desenvolver. Então vejam que o jovem, que é médium, que em tese é médium psicógrafo, ele já culpa a espiritualidade, fala que não é digno da ajuda dos espíritos para que sua mediunidade se desenvolva. Ele já está reclamando. Ai, desculpa, não foi ele, foi uma senhora que disse isso. Uma senhora então disse: parece que nós não temos ajuda dos benfeitores invisíveis. Há quantos meses procuro em vão desenvolver-me? Em certos momentos, sinto vibrações espirituais intensas junto de mim. Contudo, não passo das manifestações iniciais. Então vejam que essa senhora está tentando comunicar tem meses e não consegue. E é curioso perceber que ela não enxerga que o problema está nela. A espiritualidade está ali sempre. Cabe ao médium desenvolver-se através da meditação antes das reuniões, de buscar a oração, de buscar as boas palavras e condutas, para que ela vá se sintonizando com a espiritualidade e possa desenvolver essa mediunidade, né? Mas ela não, reclamava ali que não conseguia se manifestar. A palavra continuou interessante e pitoresca, disse André Luiz. Decorridos alguns minutos, com a presença de outros pequenos grupos de experimentadores que chegavam, solícitos, foi iniciada a sessão de desenvolvimento. Então é uma sessão para desenvolver a mediunidade. O diretor proferiu tocante prece, no que foi acompanhado por todos os presentes. 18 pessoas mantinham-se em expectativa. Então haviam 18 pessoas para desenvolver alguma espécie de mediunidade. Alguns, explicou Alexandre, pretendem a psicografia, outros tentam a mediunidade de incorporação. Infelizmente, porém, quase todos confundem poderes psíquicos com funções fisiológicas. Olha só. O Alexandre já começa a explicar que muitos dos ali presentes estão confundindo mediunidade com função fisiológica, ou seja, com funções do seu corpo físico, do seu organismo. Acreditam no mecanismo absoluto da realização e esperam o progresso eventual e problemático, esquecidos de que toda edificação da alma requer disciplina, educação, esforço e perseverança. Alexandre repete aqui as palavras de Emmanuel, que sempre fala da disciplina e também da educação, do esforço. Então notem que todos os ali presentes queriam trabalhar, mas não queriam exercer o principal trabalho, exercício para poder exercer a mediunidade, que é a disciplina,
a educação de si mesmo, dos seus pensamentos, parar de pensar mal dos outros, parar de pensar em respostas azedas, mesquinhas, palavrões, maledicência. Tudo isso requer esforço, porque nós somos imperfeitos. Então, os médiuns exigiam um trabalho, mas não faziam por onde. Mediunidade construtiva é a língua de fogo do Espírito Santo, luz divina para a qual é preciso conservar o pavio do amor cristão, o azeite da boa vontade pura. Então vejam, a mediunidade construtiva é o ideal para que os espíritos se manifestem. Mediunidade construtiva é a luz divina, em que precisamos manter o pavio do amor cristão e o azeite da boa vontade, porque são os elementos, para esse fogo surgir e ser mantido. Sem a preparação necessária, a excursão dos que provocam o ingresso no reino invisível é quase sempre uma viagem nos círculos de sombra. Olha o alerta. O médium que não se atenta à mediunidade construtiva, que não faz por onde para ter disciplina, educação e manutenção de pensamentos elevados, excursiona no reino invisível inferior. Então ele vai ter a mediunidade, mas vai estar rodeado de espíritos inferiores, chamado por Alexandre aqui de círculos de sombra. Alcançam grandes sensações e esbarram nas perplexidades dolorosas. Eles sentem o mundo espiritual, mas como é o mundo inferior, ficam perplexos. Fazem descobertas surpreendentes e acabam nas ansiedades e dúvidas sem fim. Descobrem a presença dos espíritos, as informações que muitas vezes eles trazem, mas como não tem um fundo elevado, porque são espíritos rasteiros, espíritos inferiores, esses médiuns ficam com ansiedade, com dúvidas, porque quem trabalha com mediunidade sabe, que o alívio das dores, dos sofrimentos, o esclarecimento, sair de uma reunião satisfeito é quando há espíritos de luz ali presentes. Os espíritos superiores, os mentores da casa, os mentores dos médiuns se comunicam, dando palavras de ânimo, dando orientação, puxando a orelha. Então, quando a mediunidade é exercida dessa forma que Alexandre coloca, a mediunidade construtiva, quando termina o trabalho, o médium não está com dúvida, não está com ansiedade, não está com sentimentos que trazem angústia para ele. Se isso acontece, deve-se ligar um sinal de alerta para o médium, a fim de que verifique se a casa que ele está frequentando tem de fato uma assessoria superior. Porque se há espiritualidade superior, o médium nunca deixa a casa ansioso, com dúvidas, com angústias e aflições. Ninguém pode trair a lei impunemente, e para subir, espírito algum dispensará o esforço de si mesmo no aprimoramento íntimo. De novo, Alexandre bate na tecla da reforma íntima, do aprimoramento interior de cada um, especialmente do médium. Para subir, ninguém dispensará do esforço de si mesmo, seja encarnado, seja desencarnado. Ninguém pode trair a lei impunemente. São expressões fortes que ele usa, Trair a lei, ou seja, utilizar a mediunidade de forma desordenada, desequilibrada, faltando com o cuidado necessário mais uma vez, porque a gente vem de um histórico de erros que foram tratados aqui, inclusive, na área sexual, que tem relação com a glândula pineal. Então a gente vem com esse histórico e dessa vez viemos para acertar.
mas continuamos caindo nos mesmos erros. Então é necessário aprimoramento íntimo, esforço próprio. Senão, você vai estar cercado de espíritos, porém de espíritos inferiores. Dirigindo-se de maneira especial para os circunstantes, os que estavam ali presentes, o instrutor recomendou: observemos. Então ele pede que eles observassem aquela reunião no plano físico. Postara-se ao lado de um rapaz que esperava, de lápis em punho, mergulhado em fundo silêncio. Ele ficou ao lado de um médium que estava ali aguardando a manifestação da psicografia. Ofereceu-me Alexandre o seu vigoroso auxílio magnético e contemplei-o com atenção. Então, mais uma vez, André Luiz recebia um influxo energético magnético para que a sua visão se ampliasse. Que André Luiz não tinha, pelo menos a essa época, elevação suficiente para verificar os detalhes do corpo do médium, tanto físico quanto espiritual, para ele poder aprender. Então, Alexandre emprestava um pouco da sua visão elevada, de espírito já de luz, para que André Luiz aprendesse ali com aquela experiência. André Luiz irá narrar para a gente o que ele viu então, com detalhes, Coisa que, se não fosse o Alexandre ali, ele não conseguiria enxergar. Alexandre empresta então esse auxílio magnético e André Luiz fica atentamente observando o médium. Os núcleos glandulares emitiam pálidas irradiações. Então, já vemos aí a glândula pineal. A glândula pineal, principalmente, semelhava-se à reduzida semente a algo luminosa. Então, de novo, durante o exercício da mediunidade, há uma atividade intensa da glândula pineal. Ela estava brilhando. Repare no aparelho genital, aconselhou Alexandre, gravemente. Então, ele pede para o André Luiz olhar para a parte genésica, genital do médium. Olha só, que curioso. Fiquei estupefato, disse André Luiz. As glândulas geradoras emitiam fraquíssima luminosidade, que parecia abafada por aluviões de corpúsculos negros a se caracterizarem por espantosa mobilidade. André Luiz, com a sua visão ampliada por Alexandre, estava vendo que as emanações psíquicas da glândula pineal, que já eram pálidas, estavam dominadas por pequenos corpos negros, escuros, que se movimentavam de forma espantosa e saíam da parte genésica do médium, do seu instrumento genital. Começavam a movimentação sob a bexiga urinária e vibravam ao longo de todo o cordão espermático, formando colônias compactas nas vesículas seminais, na próstata, nas massas muscosas uretrais. Invadiam os canais seminíferos, e aqui há uma nota de rodapé para a gente entender. Pequenos canais localizados nos testículos, cujas células de suas paredes internas estão implicadas na formação dos espermatozoides. Então havia toda essa movimentação energética e lutavam com as células sexuais, aniquilando-as. Olha que interessante, hein? O médium que reclamava que não conseguia se comunicar, não conseguia emprestar ali o seu braço, a sua mediunidade para a psicografia, estava emitindo energias e produzindo hormônios ali psíquicos que combatiam as células sexuais em todo o aparelho genésico. E aí ele colocou toda a nomenclatura técnica dos órgãos físicos que formam o aparelho reprodutor. Estava tudo ali tomado por aqueles corpúsculos escuros. As mais vigorosas daquelas feras microscópicas
situavam-se no epidídimo. Vamos ver o que é epidídimo. Estrutura alongada em forma de cordão, destinada a coletar, armazenar e transportar os espermatozoides produzidos pelos testículos. Então, essas feras microscópicas, ou seja, esses corpúsculos escuros, produzidos pela mente do médium, ou talvez pelo desequilíbrio na área sexual dele, a gente vai ver no próximo estudo, porque não vai dar tempo hoje, né? A gente vai ver a origem desse desequilíbrio aí. Por enquanto, André Luiz está narrando o desequilíbrio em si. O médium está ali na reunião, querendo comunicar-se com a espiritualidade através da psicografia. E aí Alexandre fica ao lado dele, no plano espiritual, enquanto o médium está no plano físico, lógico, e fala para André Luiz, olha aí, ó, enquanto ele está concentrado para a manifestação, olha o que está acontecendo na região genésica dele com a visão espiritual. Estão sendo produzidos energias, corpúsculos microscópicos que desequilibram toda a função sexual daquele indivíduo. Os mais vigorosos produzidos ali estavam circulando nessa região onde se produzem espermatozoides, onde os espermatozoides circulam, passam pelos caminhos ali dos órgãos, no qual absorviam famélicas os embriões delicados da vida orgânica. André Luiz diz então que estava assombrado. Veremos então amanhã, no próximo estudo, a continuidade dessa narrativa para descobrirmos juntos aqui por que esse médium está apresentando desequilíbrio na área sexual, por que essa manifestação ocorre justamente no momento da reunião mediúnica ali de desenvolvimento e por qual razão e qual a influência que esses corpúsculos têm na interferência da comunicação ou, no que eu imagino, no bloqueio da comunicação, porque nós vimos que o jovem reclama que não consegue desenvolver a mediunidade dele. Então vamos ver o porquê ele está apresentando essa limitação e qual a lição Alexandre vai nos trazer para explicar como o nosso pensamento, a nossa conduta na área sexual, as nossas tendências influenciam na prática da mediunidade. Agradeço, como sempre, a presença de todos e peço à espiritualidade amiga que possa abençoá-los a cada um e que juntos possamos continuar estudando essa doutrina tão rica de informações, de experiências, para que apliquemos esse conhecimento em nossas vidas, seja na mediunidade, para quem tem a mediunidade ostensiva, seja para o autoaperfeiçoamento, para aqueles que buscam a doutrina a fim de elevarem-se, seja para a resolução de problemas íntimos ou pessoais ou na família a que estamos sujeitos na Terra. Que cada um daqueles que buscam o estudo, a orientação superior, recebam esse amparo, esse envolvimento que sentimos aqui a cada dia que nos debruçamos sobre as obras espíritas. Que a paz do nosso mestre amigo, Jesus Cristo, nosso Senhor, possa abençoar a cada um. E que todos estejamos convictos de que a doutrina espírita nos trará o conforto necessário, o esclarecimento e o conhecimento para a nossa redenção, realizando a reforma íntima, perdoando os inimigos, os nossos ofensores, buscando a reparação dos erros do passado e dos erros presentes também, a fim de que a cada dia nos tornemos espíritos melhores, nos preparando para o grande retorno à pátria espiritual que um dia acontecerá para todos nós, pois é da lei divina, é um fatalismo irrecorrível que ninguém pode fugir e por isso precisamos nos preparar.
nos dediquemos às tarefas na terra, não desejando o retorno precoce ao mundo espiritual, mas sabendo que um dia teremos que retornar e prestar contas do que fizemos aqui. Muito obrigado, amigo Jesus, hoje e sempre. E que os bons espíritos, os amigos, os mentores espirituais nos socorram nos momentos em que estivermos com a guarda baixa, em que as tribulações da vida desafiem o nosso equilíbrio. Peçamos socorro a eles, pois estão dispostos sempre a nos fornecer o caminho para deixarmos um histórico de erros para trás e seguirmos uma caminhada de redenção na direção de nosso Mestre e Senhor. Que assim seja, graças a Deus, e até o próximo estudo. Deixem as dúvidas, os comentários, as ideias na parte de comentários do vídeo e fiquem à vontade para enviar também qualquer dúvida para resposta, tanto por escrito quanto por comentários no próximo estudo. Um forte abraço a todos e até mais.